Muito bem, começando mais um episódio do Estúdio Aberto para você que acompanha aí o nosso podcast, claro, através aí do r011.com.br, também r016.com.br e também agora através do limpi.com, tá ok? Aproveita aí para se inscrever no nosso canal e também, claro, se você está acessando o Limpi, aproveita para criar uma conta, para você ser notificado, né? O Limpi, ele traz, para você entender, ele traz notícias 24 horas por dia do que está acontecendo aí no Brasil, no mundo e também, claro, na nossa região. E também os podcasts, os bate-papo que a gente faz aqui também, você consegue acompanhar, né? Tudo na íntegra, todo o programa e o episódio completo, também no limpi.com. E também tem, claro, a Web Rádio 016 no Limpi, para você ouvir as melhores músicas aí 24 horas por dia, ok? E sempre um bate-papo bacana, um conteúdo interessante que a gente vai conversar hoje no episódio de hoje. Não vai ser diferente. É até algo assim curioso, né? Porque a gente vê uns profissionais, tem profissionais que a gente tem que tirar o chapéu. E esses são profissionais dessa área que a gente tem que tirar o chapéu. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Thiago, do Dias de Remoções, que é uma empresa especializada em remoções. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tudo bem. Thiago, obrigado por aceitar esse convite. Vim aqui bater esse bate-papo com a gente para falar um pouquinho mais como é que funciona o serviço de remoção. O remoção, ele tem o atendimento tanto particular, né? Normalmente os próprios acompanhantes de paciente nos ligam para poder solicitar, né? Tanto de alta hospitalar, quanto de retorno de consulta, exame, hemodiálise. E tem um atendimento também que é um pouco difícil de ter, divulgado, né? Mas até uma norma da prefeitura que exige, né, a contratação de uma ambulância para evento também. Então, dentro do evento, acima de 500 pessoas, ele já exige uma contratação de ambulância também, para ter o atendimento tanto para o público, né, quanto para todo mundo que estiver trabalhando lá. Para quem está entendendo, está ouvindo a gente, o serviço de remoção é um serviço de remoção assim, para hospital, né? Às vezes para uma consulta, um exemplo, um hemodiálise, né? Como você falou, que é um tratamento. E às vezes a pessoa, ou ela às vezes não quer ou não pode, porque nem para tudo também o SUS libera, né? Esse tipo de remoção. Então tem o trabalho de vocês que está exatamente para isso, para facilitar, né? Isso, a demanda é muito grande, né, na cidade de Ribeirão Preto. Então, a gente está aqui para poder ajudar tanto a população quanto o SAMU, porque a gente desafoga o SAMU, né, nesse atendimento. Então, esse retorno a gente consegue facilitar tanto o atendimento para o paciente quanto o atendimento para o SAMU por conta de ser o atendimento agendado com um retorno rápido. Então, o paciente que ele passou por cirurgia, ele vai ter alguns retornos. Então, assim que tem esses retornos, a gente faz esse atendimento. É o o trauma, né? Então a gente tem esses atendimentos justamente para poder auxiliar ele, porque ele vai estar debilitado, ele vai estar com um fixador externo, por exemplo, que ele não vai conseguir entrar num carro comum. Então a gente está ali para poder fazer esse tipo de serviço mesmo. Porque tem toda aquela questão de segurança, né? Tanto a gente fala, porque é algo que é delicado, né? Tanto para ir quanto para volta também, né? E tem que ter um especialista, e até você comentou, a gente comentou também antes da gente começar o bate-papo, principalmente também casa de repouso também utiliza bastante o serviço de vocês, né? Sim. A casa de repouso ela solicita bastante também com relação ao retorno do paciente para casa. Porque o atendimento em si ele é feito primeiramente pelo SAMU. Então ele leva para a UPA, esse paciente ele passa por um procedimento, exames, consulta. E aí, depois que ele teve a alta, normalmente é um paciente acamado, né? Um paciente idoso, em torno de 90, 80 anos. E aí ele tem esse retorno para a casa de repouso também, a gente faz isso. E fora sem contar, porque a gente está falando na questão dos profissionais que está envolvido com isso, né? Então, ou seja, é a questão da segurança e a questão de saber que o paciente lá, enfim, ou até mesmo alguém da família está indo com todo... digamos, aquele conforto e aquela segurança de ter um profissional ali para qualquer situação saber que está bem cuidado, né? Sim, exatamente. A gente trabalha sempre com um atendimento mais humanizado possível, né? Porque o paciente já está numa situação delicada, já está com a saúde fragilizada, então a gente está ali para poder ajudar ele no que for possível, sempre com o maior conforto possível também.
E toda essa questão, como é que funciona? Porque assim, a gente percebe, hoje no trânsito de Ribeirão Preto é complicado você andar, né? Data o horário aqui que você pode comparar com uma cidade grande de São Paulo que tá bem parecido, né? E como lidar com profissionais, assim, para conseguir ter essa demanda do dia a dia, né? Essa correria do dia a dia e tentar atender o paciente da melhor forma possível e com agilidade e tempo. Hoje nós trabalhamos com 2 ambulâncias justamente para poder facilitar isso. Porque a ida do paciente a gente consegue agendar, mas a volta acaba coincidindo de ter mais de um paciente de retorno, porque ele finalizou aquele procedimento dele, ele já quer retornar para casa. Às vezes o paciente está com alguma escária, alguma coisa assim, ele não consegue ficar tanto tempo deitado ou sentado. Então a gente trabalha com 2 justamente para poder facilitar esse retorno aí e, querendo ou não, proporcionar um conforto para ele, porque quanto mais rápido ele voltar para casa, mais rápido ele vai estar no conforto da casa dele. E como que funciona as técnicas para poder... as técnicas mais eficazes aí para conseguir atender, né, tanto essa demanda, né, quanto o conforto aí do paciente? Vai mais da forma, eu sempre falo, né, para todos os nossos pacientes, é a forma de pegar, né? A gente tem esse carinho, tem esse trato para poder fazer a movimentação do paciente. Nós trabalhamos com o paciente desde fratura de fêmur, de tíbia, de bacia, que é o mais delicado entre eles, que o de bacia a gente precisa fazer um movimento dele em bloco, que é chamado, né? Então o corpo dele precisa fazer todo esse movimento de uma forma única, para poder ter o menor risco possível de agravar a lesão dele. Então sempre com o maior cuidado possível para poder não afetar mais ainda do que ele está passando. Meu pai, há um tempo atrás, ele acabou sofrendo um tombo, né? E acabou machucando o fêmur, acabou quebrando o fêmur dele. Sim. E aí, meu pai, que negócio de teimoso e tal, ele ainda saiu, ele deitou lá na cama, falou, não, eu tô bem e tal. Até então a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Não, foi só um machucado aqui e tal, mas a gente percebeu que não conseguia se mexer. Realmente estava bem dolorido após o tombo, né? Aí a gente ligou para a SAMU na época, o pessoal foi lá para fazer a remoção dele, né? E a gente percebeu a dificuldade exatamente por causa do fêmur, ele não conseguia se mexer, não conseguia virar, né? Aí depois que descobriu que foi o fêmur, é pior ainda, porque já sabia onde que era a lesão dele, né? E sabia as dificuldades que tinha. E a gente percebeu realmente que tem todo esse cuidado que a gente não conseguia fazer isso se fosse transportar com um veículo, um carro tradicional, né? Porque ele não conseguia sentar, era só deitado, ele tinha uma posição, qualquer posição que ele fazia, a gente percebia que doía muito, né? Então tem que ter toda essa técnica, você tem que estar preparado assim de ter todo o cuidado possível, né? Sim, principalmente o fêmur, né? O fêmur é o que mais acaba tendo a fratura num paciente idoso. Então, até a movimentação do pé dele, se ele vira para lá, vira para cá, acaba afetando o fêmur. Então, assim, a gente tem que ter esse máximo de cuidado possível para poder fazer essa movimentação de uma forma que ele sinta menos dor e que não agrave mais ainda a lesão dele, né? Porque a parte da recuperação é a parte mais importante. Então, a gente está ali justamente para poder facilitar para ele não agravar nada com relação ao quadro do que ele já está passando. E tem também aquela questão, né? Porque, assim, para cada pessoa tem seu peso lá, né? E se a gente pegar a mesma pessoa... Eu que já estou acima do peso, já é difícil. Agora, você sabe que pega uma pessoa aí com... Se você pegar uma pessoa normal aí com 70, 75 quilos aí, quando a gente percebe que ela às vezes está mole, está com alguma dificuldade de se equilibrar ali, né? Para a gente tentar pegar e conduzir essa pessoa, não é fácil se a gente pegar uma pessoa com 70, 75 quilos ali tradicional. Imagina você pegar uma pessoa acima do peso, né? Então também tem toda essa técnica, você tem que fazer um esforço maior, né? É claro que deve ter equipamentos próprios para isso também, né? Sim. Mas tem que ter essa questão desse cuidado também para saber conduzir esse paciente que possa estar acima do peso de uma forma que não vai tanto ele quanto o profissional também afetar, né? Sim, isso faz com que a gente pense muito na nossa maca. A nossa maca é a nossa principal ferramenta ali que tem na ambulância. Então a gente precisa ter uma maca boa para poder trabalhar com esse paciente também, porque não é qualquer maca que suporta pesos acima de 120 quilos. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado também, além da movimentação, né?
E também tem questão de protocolo de segurança, segurança assim, tanto para o profissional quanto para o paciente? O que a gente tem pro profissional é a questão do curso que ele precisa ter para dirigir o veículo. Ele precisa ter um curso especial que é relacionado ao veículo de emergência. E aí todos os nossos profissionais, eles têm também o curso de socorrista, pelo menos, que é um curso de noções básicas para poder saber como agir numa situação de emergência. O curso da direção, ele ajuda na questão do caso do deslocamento do paciente, porque nós trabalhamos com pacientes que não têm risco à vida, mas pode acontecer alguma situação que transforme aquele paciente com um caso de risco. Um caso de risco. Então a gente tem que saber como lidar no trânsito e como lidar com a situação também, porque a gente está ali preparado para que seja o mais calmo possível e saber o que fazer. Não desesperar, né? Porque todo mundo a gente recebe treinamento para exatamente isso, saber o que fazer, manter a calma, tanto nossa quanto de quem está próximo da gente. Ou seja, a equipe ela tem que estar sempre mesmo equalizada ali para qualquer situação. Mesmo que está tudo sob controle, Sim. Pode acontecer algo, claro que ninguém espera que aconteça, mas tem que estar preparado pro ruim, digamos assim. Exatamente. A gente tem a ambulância com todos os equipamentos necessários, mas a gente nunca pretende usar. Mas precisando usar, a gente está lá apto a poder fazer todo o procedimento. Perfeito. E o Dias Remoções, quais são a região que vocês atendem? Na verdade, todo o Brasil, né? Porque, por exemplo, a gente está com uma viagem já marcada para Maringá. Levar um paciente daqui de Ribeirão para Maringá. A gente já levou outro para o Espírito Santo. Então, a viagem em si, o translado do paciente em si, ela acaba abrangindo todo o Brasil. Mas a parte de remoção mesmo forte seria a região de Ribeirão e região. E essa remoção, essa viagem, ela não necessariamente ela seria tipo da casa para um hospital ou da casa. Ela pode ser de uma casa para uma outra casa. De repente, eu quero viajar, eu tenho aí um exemplo, eu tenho uma avó que está desabilitada, ela não aguenta ir de carro, porque ela não aguenta passar muito tempo sentada e tal. E fora essa questão de todo um cuidado especial que tem que ter com ela, mas ela quer viajar para ver a irmã dela que mora na Bahia, por exemplo. Sim. Vocês têm também esse tipo de serviço? Se acontecer eu preciso de levar, vocês conseguem também? Consegue. A gente teve um paciente que a gente levou para o Paraná que foi exatamente isso. Ela morava em Ribeirão e foi mudar para o Paraná. Então a gente fez esse translado dela de uma casa para outra, mas também faz de hospital para casa. O que normalmente não faz intermunicipal é de casa para o hospital, né? Quando é intermunicipal acaba sendo de hospital para hospital. E tudo isso também a pessoa ela tem um acompanhante que vai junto? Vai uma equipe, pelo menos uma técnica de enfermagem. Ela vai uma técnica de enfermagem totalmente dedicada para aquele paciente. Precisou fazer uma troca de fralda, dar algum tipo de alimentação, água, a pessoa vai dedicada para se importar com aquele paciente. Vai precisar, a maca ela consegue levantar, né, o encosto. Então, o paciente ele não quer ir totalmente deitado, então ele vai um pouco mais levantado, sentado. Isso sempre combinado com ele, né? Às vezes é um paciente consciente orientado, e aí a gente consegue conversar com ele e falar, de que forma fica mais confortável para você. E aí a gente faz da melhor forma que for para ele. E pode intercalando às vezes, um pouco vai mais deitado, um pouco vai mais sentado, isso também é possível. Sim, exatamente, porque às vezes tem paciente que acaba lá dormindo durante todo o trecho, mas tem paciente que vai conversando, então a gente vai da melhor forma que for para ele. Todos os funcionários da equipe ali estão dedicados para o paciente, sempre para ele. Perfeito. E, Thiago, como é que o pessoal faz para encontrar vocês? Telefone, WhatsApp, tem o nosso site também, e Instagram, rede social. Que está aí na tela, né? Dias de Remoções. É só entrar lá no Instagram, pesquisar, que o pessoal vai conhecer um pouquinho mais o trabalho, o serviço de vocês. Sim. Tem toda a divulgação nossa lá, além de algumas dicas da parte de saúde também, que a gente acaba postando, né, com frequência. Bacana. Ou seja, tem dicas tem conteúdo também para dicas de saúde, legal. Tem. Além de mostrar um pouco do nosso dia a dia, também tem algumas dicas nas publicações também. Show de bola, Thiago. Então tá aí, para quem está acompanhando a gente, um serviço super bacana, que é o serviço de remoção, para quem não conhecia esse tipo de trabalho, né? Ou seja, poder oferecer lá
para alguém da família, enfim, às vezes um conforto maior aí na questão de locomoção. Porque a gente percebe realmente é complicado, né? Porque às vezes, como a gente falou, às vezes a viagem pode ser mais longa, a viagem pode ser cansativa. Pra gente que é normal, graças a Deus, assim, mas a gente vai viajar, vai fazer uma viagem mais longa. Às vezes você vai num ônibus, não tá legal, você tenta deitar um pouquinho, não tá legal. Às vezes no próprio carro também fica aquele negócio cansativo, né? Agora imagina, às vezes, para alguém que tá um pouco mais desabilitado, né? Tanto na questão de saúde, ou na questão de idade, né? Então, poder oferecer esse conforto, eu acho que é um diferencial enorme, né? Exatamente. É muito gratificante, né? A gente, no nosso dia a dia, praticamente todos os dias a gente recebe um elogio de como é bom o nosso atendimento, como é bom ter esse tipo de serviço. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que precisa, acaba passando 4, 5 horas, até de um dia para o outro, esperando uma ambulância e não sabe do serviço, né? Então a gente tenta fazer uma divulgação um pouco maior para poder atingir esse público que, querendo ou não, a gente consegue ajudar, né? Sim, não, eu passei por isso ontem mesmo. Teve uma tia minha, ela estava internada por um problema de saúde, enfim, e ela mora em outra cidade, né? E ela teve alta, era acho que 9 horas da noite, alguma coisa assim, e não ia ter transporte para ela, né? Mas a sorte, como ela passou mal, mas ela ainda tá normal, né? Ou seja, aí a gente teve que pegar e a gente levou ela, né, para poder auxiliar, para poder ajudar, para não depender de ter que esperar o dia seguinte, né? Nesse caso, é um trabalho bacana que entraria de vocês aí para poder, na hora, assim, já conseguir ter esse apoio de vocês, né? Sim, e a gente tem um atendimento 24 horas, né? Então, o que for preciso é só ligar. No caso de vocês, qualquer horário... Qualquer horário, a gente faz o atendimento. Show de bola. Thiago, obrigado por tirar esse tempo e vir aqui para te bater esse bate-papo. Foi super bacana. O pessoal que está acompanhando a gente aí, conhecer um pouquinho mais como é que funciona esse serviço de remoção e saber que tem todo esse preparo por trás. Tem todos os profissionais qualificados. Você falou, desde o motorista, né? Ele tem que ser qualificado em vários aspectos aí para poder oferecer uma segurança maior aí para a pessoa que está sendo transportada ali. Com certeza. É muito bom fazer essa divulgação, a gente ter essa oportunidade de poder mostrar para a população que tem um atendimento que a gente consegue ajudar eles aí e não ficar sofrendo com esse aguardo para poder ter uma ambulância. Porque, querendo ou não, é difícil, né? Se a gente for depender 100%, você falou, são dois fatores, né? Um dos fatores é a questão da demanda, que realmente é uma demanda grande, né? E outro também a questão do descaso, porque, querendo ou não, a gente perceber tem um pouco aí da parte pública nisso ainda, né? Sim. Tem empresas como vocês aí, tá aí para ajudar. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você, muito obrigado você que acompanhou o nosso podcast de hoje, nosso estúdio aberto. Lembrando você para seguir a gente nas redes sociais e também, claro, vai lá no YouTube para se inscrever no nosso canal. E também, se você não tem a conta aí no limpi.com, aproveita para criar sua conta e ficar por dentro aí, né, das nossas notícias, nossas interações aqui. Também, claro, todo o podcast, todo o bate-papo, você ser notificado aí, ok? Fechou? Um forte abraço e até o próximo estúdio aberto.